Nunca imaginei que estaria nesta situação, mas aqui estou. Estou consumida pela culpa e honestamente um pouco perdida. Tenho frequentado meu terapeuta há cerca de 1 ano. Ele é especializado em transtornos de ansiedade, algo com que tenho lutado por anos. Com o tempo, nossas sessões se tornaram mais pessoais e emocionais. Tudo começou com um contato visual mais intenso e seu toque reconfortante no meu ombro. Depois de uma sessão particularmente difícil, ele me abraçou por um tempo um pouco longo demais. A linha começou a ficar borrada e comecei a desenvolver sentimentos por ele. Uma tarde, após uma conversa profundamente pessoal sobre meu progresso e como eu queria ter alguém para compartilhar minhas vitórias, ele me convidou para tomar um café. Pensei que era apenas ele sendo gentil e solidário, mas no fundo da minha mente, eu esperava que ele confirmasse ter sentimentos semelhantes aos que eu estava desenvolvendo. Nós nos sentamos mais próximos do que o normal. Em um momento ele até segurou minha mão. Eu podia sentir a tensão entre nós. Ele elogiou meu progresso e disse o quão orgulhoso estava de mim. Isso foi o que me fez mergulhar ainda mais nesse sentimento intenso de desejo. Suas palavras eram calmantes, e antes que eu percebesse, estávamos nos beijando. Parecia irreal, como um sonho. Uma coisa levou a outra, e acabamos indo para a casa dele e dormimos juntos. Eu sei que foi uma grande violação ética, e agora estou lutando com minhas emoções. Estou com medo das consequências e da necessidade de procurar um novo terapeuta. Nunca fui boa em recomeçar. Não sei o que vou fazer, eu só precisava contar a alguém. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções. Cada vez que eu pensava no que havia acontecido, sentia uma mistura de euforia e remorso. Eu me pegava revivendo cada momento, tentando encontrar uma lógica que justificasse o que fizemos, mas a realidade sempre se impunha. Eu havia cruzado uma linha. No nosso próximo encontro eu estava nervosa. O que ele diria? Ele me daria alguma explicação, ou pior, ele ignoraria o que aconteceu. Quando entrei no consultório, ele estava lá com uma expressão séria no rosto. Sentamo-nos em silêncio por alguns minutos, até que ele finalmente falou. Ele disse que sabia que o que fizemos foi um erro, que como terapeuta ele havia falhado comigo. Admitiu que também desenvolveu sentimentos por mim, mas que estava ciente de que precisava manter a profissionalidade. Falou sobre as implicações éticas e como isso poderia afetar sua carreira. Foi doloroso ouvir, mas sabia que ele estava certo. Sentia uma dor profunda ao pensar em nunca mais vê-lo, mas ao mesmo tempo, sabia que era o melhor. A despedida foi difícil. Saí do consultório dele sentindo um vazio enorme. A ideia de procurar um novo terapeuta parecia assustadora, mas sabia que era necessário. Marquei uma consulta com outro especialista recomendado por uma amiga de confiança. No começo foi difícil abrir-me novamente. Cada sessão parecia um lembrete do que havia perdido. No entanto, aos poucos comecei a sentir uma sensação de alívio. O novo terapeuta era gentil e paciente. Ele sabia que eu estava passando por um momento delicado e não me pressionava. Falávamos sobre meus sentimentos de culpa e arrependimento. Ele me ajudou a entender que, embora eu tenha cometido um erro, isso não definia quem eu era. Comecei a trabalhar na reconstrução da minha autoestima e no fortalecimento da minha resiliência. Os meses seguintes foram de autodescoberta. Aprendi a ser mais gentil comigo mesma e a aceitar que cometer erros faz parte da condição humana. Comecei a me envolver em atividades que me traziam alegria e paz. Fiz novos amigos e fortaleci os laços com os antigos. Lentamente, mas com certeza, comecei a sentir um senso de normalidade retornar à minha vida. Ainda penso nele de vez em quando. As lembranças às vezes são dolorosas, mas aprendi a lidar com elas de maneira saudável. Entendi que o que aconteceu foi um desvio no meu caminho, mas não o fim dele. Minha jornada de cura continua, e agora estou mais forte e mais preparada para enfrentar os desafios que a vida me apresenta. Com o passar do tempo, minha vida começou a encontrar um novo equilíbrio. Meus dias eram preenchidos por uma rotina saudável e atividades que promoviam meu bem-estar mental e emocional. Minha nova terapeuta, a doutora Helena, se mostrou uma profissional excepcional. Ela me ajudou a explorar minhas emoções e a compreender melhor meus padrões de comportamento. Eu ainda pensava nele ocasionalmente, mas essas memórias começaram a se tornar menos dolorosas. Em vez de me focar na dor, comecei a ver o relacionamento como uma lição valiosa sobre limites e autoconhecimento. Aprendi a importância de manter minhas necessidades emocionais separadas do tratamento terapêutico e como é crucial encontrar suporte emocional fora do consultório. Um dia, durante uma sessão com a doutora Helena, falamos sobre a importância de perdoar a mim mesma. Ela me explicou que, para seguir em frente, eu precisava aceitar meus erros como parte do meu crescimento. Não era uma tarefa fácil, mas era necessária.
Ela sugeriu um exercício de escrita, onde eu colocaria no papel todas as minhas emoções e depois simbolicamente queimaria a carta, como um ato de liberação. Dediquei uma noite a esse exercício. Escrevi sobre a dor, a culpa, os momentos bons e ruins. Derramei minhas emoções naquelas páginas e, ao final, senti uma espécie de alívio. Queimei a carta no meu quintal, observando as chamas consumirem minhas palavras e, com elas, parte do peso que eu carregava. Com o tempo, comecei a me envolver em atividades que sempre quis experimentar, mas nunca tive coragem. Me inscrevi em aulas de pintura, comecei a fazer trilhas nos finais de semana, e até retomei um antigo hobby, a escrita. Encontrar novas paixões e redescobrir antigos interesses me deu uma sensação renovada de propósito. Conheci novas pessoas nesse processo. Fiz amizades profundas e significativas, com pessoas que me aceitavam pelo que eu era, sem julgamentos. Elas me ajudaram a entender que todos temos nossas falhas e que a verdadeira força está em reconhecer e aprender com elas. A doutora Helena sugeriu que eu participasse de um grupo de apoio. No começo fui relutante, mas depois de algumas reuniões, percebi o quanto era benéfico compartilhar minhas experiências e ouvir as dos outros. Cada história era única, mas havia um fio comum de luta e superação que nos conectava. Essas sessões de grupo me deram uma perspectiva renovada sobre o valor da comunidade e do apoio mútuo. Minha jornada de autodescoberta me levou a querer ajudar os outros. Decidi fazer um curso de aconselhamento, não para me tornar uma terapeuta, mas para poder oferecer suporte de uma maneira mais informada e compassiva. Foi uma experiência transformadora, que me deu novas ferramentas para lidar com minhas próprias emoções e para ajudar amigos e familiares que enfrentavam suas próprias batalhas. Em uma tarde de outono, enquanto caminhava pelo parque, encontrei por acaso o meu antigo terapeuta. O encontro foi inesperado, e ambos ficamos visivelmente surpresos. Ele me cumprimentou de maneira cortês e perguntou como eu estava. Senti um misto de emoções, mas percebi que não havia mais dor, apenas uma leve melancolia. Conversamos brevemente, e ele expressou que estava feliz por eu estar bem e seguindo em frente. A despedida foi amigável, e senti um encerramento necessário. Minha vida continuou a melhorar. Aos poucos, comecei a ver a experiência não como um erro devastador, mas como um capítulo necessário da minha história. Encontrei um novo equilíbrio, onde minha saúde mental e emocional eram prioridades. Os altos e baixos da vida ainda estavam presentes, mas eu estava mais preparada para enfrentá-los. Com o tempo, percebi que minha experiência poderia ser uma fonte de inspiração para outros. Comecei a escrever um blog, compartilhando minha jornada de recuperação e os aprendizados ao longo do caminho. Recebi feedbacks positivos de pessoas que se sentiram tocadas e motivadas pelas minhas palavras. Isso me deu uma sensação de propósito renovada. Meu caminho não foi fácil, mas cada desafio me tornou mais forte. Aprendi a importância do autoconhecimento, da resiliência e do perdão. E mais importante, descobri que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz esperando para ser encontrada. Minha história de superação é uma prova de que mesmo quando nos desviamos, sempre podemos encontrar o caminho de volta para nós mesmos. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e achou útil, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a continuar produzindo conteúdo que vocês gostam. Até o próximo vídeo e obrigado!